Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar de listas. Vamos lá então. Bom, primeiro, o que a gente precisa saber? O que são as listas? Tem aqui então a descrição, que é uma forma de organizar o conteúdo de um website, né? Que é fazendo a utilização das listas, ok? Então vejamos como fazer isso. Existem algumas possibilidades, como eu vou mostrar aqui, serão demonstradas com alguns exemplos, ok? E eu vou mostrar cada característica de cada uma das listas aqui. Tá? Vamos aqui para os tipos de listas, para a gente poder entender. Primeiro eu vou ter a lista ordenada, que é a ordered list. Presta atenção nesse termo, em inglês, porque ele vai ser importante quando a gente for construir a tag, tá? Construir a lista com as tags. E aí, de acordo com o tipo de lista, vai ser interessante se você lembrar da palavra em inglês, vai ser interessante para a gente poder não esquecer o nome da tag. Tá? Então, eu tenho a lista ordenada, eu tenho a lista não ordenada, que é a unordered list, e eu tenho também a description list, que é a lista por descrição, ou lista de descrição. Tá? Vamos lá, vamos entender o que é cada uma aqui. Então, olha o que ele diz aqui. Ó. Uma lista ordenada, como o próprio nome diz, irá organizar os seus elementos através de numeradores. Então, eu tenho lá a minha lista em HTML, e essa lista ela vai utilizar numeradores para que esses numeradores possam indicar, 1, 2, 3, enfim. E as tags utilizadas para criar a lista ordenada serão a OL, que é a Ordered List, está aqui, para definir a lista, e a tag LI, que é o List Item, para definir os elementos dessa lista. Tá? Então, como vocês já podem perceber aqui, vamos utilizar vários LI, ou seja, vários List Items, dentro de um OL, de um Ordered List, como a gente vai ver aqui neste exemplo. Olha só, aqui eu tenho um Ordered List e eu tenho os elementos, o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro e o quarto elemento, todos entre as List Items. Tá? Então a gente precisa lembrar aqui, eu vou abrir essa lista, vou dizer que eu quero uma Ordered List, e dentro dessa Ordered List eu vou ter ali os List Items, que são os itens da minha lista. Tá bom? Então olha só, peguei aqui essas palavras aqui para a gente fazer uma lista, continuando a construção da nossa página lá da história do Java. Tá bom? Esse índice aqui eu vou botar como H2, eu vou construir aqui um H2 para ele, tá? Só para que ele fique lá já mais bonitinho. Beleza? Então, aqui, olha, a gente está percebendo que eu peguei com esses números aqui, que eu puxei do site aqui e tal, só para a gente pegar lá do site e tentar fazer aqui. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei essas palavras aqui e eu vou pegar essas palavras agora e eu vou fazer uma lista com elas. Se eu for lá na minha página, minha página está assim. Aqui são os elementos que eu coloquei aqui no meu HTML. Como vocês podem perceber, aqui está dado Enter, de um para o outro, pula uma linha e tal. Mas aqui não. Então, a gente já sabe que o Enter não funciona aqui no HTML. Você precisaria colocar um BR para sair quebrando essas linhas e, consequentemente, ter ali as duas palavras uma embaixo da outra. Como eu quero deixar organizado, eu vou fazer, então, uma lista. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? OL, tá? Ordered List. E aí, dentro de OL, eu vou criar os List Items. Ok? Então, o primeiro list item vai ser esse daqui, a plataforma. Beleza. Depois vamos para o nosso segundo list item. Vai ser tecnologias. Terceiro list item vai ser linguagens. E assim eu vou fazer com os outros dois também. Deixa eu só organizar aqui. Para aqui. Calma. Aqui. Deixar bem organizado aqui o nosso
nosso código, list item, ops, pronto. E aqui eu tenho a minha lista, tá? Então, como eu mostrei, OL, ordered list, e aqui LI, list item, para cada um dos meus elementos. Ok? Então vamos ver como foi que ficou isso lá na página. Olha só. Então ele colocou aqui, né, as palavras que eu fiz, disse que eram os list items, e ficaram todos aqui na minha lista. Se a gente for perceber, por padrão, ele já colocou ali a numeração, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aqui, ó. Então, eu não declarei nenhuma configuração aqui para essa lista, mas por padrão ele já colocou aqui essa configuração para ele numerar, né? Aqui no caso com números mesmo, de 1 a 5. Então, se a gente voltar aqui no slide, tem aqui ó, o slide que fala do parâmetro type, né, que é depois desse daqui. Eu digo ó, que nós podemos escolher o tipo de numerador. E para isso a gente deve utilizar o atributo type, tá, indicando qual é a opção que vai ser utilizada. Então aqui, esse parâmetro type, ele vai ser colocado dentro da nossa ordered list, aqui ó, type, e aqui eu vou escolher o tipo que eu quero. Tá? Quais são os valores então que eu posso utilizar aí? Olha só, nessa tabelinha aqui, ele mostra quais são os possíveis valores que eu vou utilizar para type. Tá? Então, se eu colocar 1, por exemplo, né, lá em type, ele vai fazer com que a minha lista funcione de forma ordenada. Vocês vão ver que não vai ter nenhuma mudança. Né? Eu mudei aqui no código, mas não mudou nada. Por quê? Porque eu já estava utilizando esse aqui por padrão, né? Os números já estavam por padrão aqui. Então, não alterou nada. Porém, se eu for lá na minha segunda opção, ó, que é o A minúsculo, aqui está dizendo que ele vai ordenar por ordem alfabética, né, minúsculo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos colocar o A minúsculo e vamos ver lá na página como ficou. Olha só. Agora ele alterou A, B, C, D e E. Tá? Então, em vez de 1 a 5, agora ele está organizando a minha lista, né, através do alfabeto. Ok? Eu também posso alterar isso e colocar um A maiúsculo, fazendo assim. Ele vai mudar também para o maiúsculo, né, vai mudar as letras para maiúsculo, A, B, C, D, E, aqui. E eu tenho também a opção de I, que é essa daqui, ó. Na opção de I, eu vou ordenar por algarismos romanos. Né? Então eu tenho aqui a opção do I minúsculo e do I maiúsculo, que aí eles vão... O I minúsculo vai fazer a organização por letras minúsculas, como a gente está vendo aqui, e o I maiúsculo vai fazer a organização por letras maiúsculas, né? Por algarismos romanos, no caso. Ok? Então, é assim que a gente pode configurar, né, a nossa lista para ter um tipo de numerador. Okay? Esse tipo de numerador a gente vai configurar através do parâmetro type. Lembrando que ele tem que vir dentro da OL. Ok? Então já vimos como a nossa lista ficou. Agora, vamos entender um outro conceito aqui. Esse aqui, ó, parâmetro start. Como funciona isso? Olha o que ele diz aqui. É possível indicar em qual elemento a lista deve iniciar a contagem, tá? Através do parâmetro start. Quer dizer, eu posso fazer com que essa lista inicie não do número 1, mas sim do número 2, do 3, do 4, do número que eu quiser. Né? Então ele vai dizer que ele está dizendo aqui que a lista isso vai fazer com que a lista inicie a contagem a partir do terceiro elemento. No caso, eu tinha botado um 3 aqui antes, mas aí mudei. A partir do segundo elemento aqui no caso. E aí, independente se os numeradores estão configurados para algarismos romanos, ordem alfabética ou números. Tá? Vamos lá. Vamos entender isso na prática. Olha só.
aqui nesse outro slide, ele diz assim, mesmo que seja utilizada a configuração de ordem alfabética, por exemplo, deve-se usar um número quando o parâmetro start for utilizado, como vamos ver no parâmetro abaixo. Tá? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que o tipo dela será, o A maiúsculo, né? Isso quer dizer que vai ser organizado através do alfabeto, né? da ordem alfabética, e o start vai ser no 4. Então, fazendo isso, a minha lista vai começar do número 4 e vai utilizar aqui o type como a ordem alfabética. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui start, vou colocar 4. Tá? Aqui está o i. Ele vai organizar por algarismos romanos. Então eu vou voltar aqui na minha página e agora se a gente atualizar, olha o que aconteceu. Ele iniciou do 4, né? Depois 5, 6, 7, segue a sequência. Ok? Então, se eu quiser com o A também é a mesma coisa, vai funcionar também do mesmo jeito. Volta aqui e olha só, começou do D. Quer dizer, A, B, C, D. Começou do quarto elemento. Assim como eu defini aqui no meu código. Comece do quarto elemento e utilize o sistema de ordem alfabética. Porém, também poderia colocar aqui para ele utilizar o sistema dos números. E aí ele começa lá no 4, né, como a gente configurou aqui. Okay? Isso é para a lista ordenada, tá, pessoal? Então, lembra, OL, Ordered List, List Item, os elementos da lista, para cada um, você vai colocar um List Item, e aqui no OL eu posso colocar o Type, que pode ser dessas três formas que a gente já viu, e o Start, que aí vai dizer onde essa lista inicia. Ok? Agora vamos para a lista não ordenada. Como que funciona essa lista? Imagina que eu tenho essa mesma lista aqui, tá? Vou deixar a ordenada aqui em cima para a gente poder ficar como referência. Agora imagina que eu tenho essa mesma lista e eu quero fazê-la, porém sem precisar dessa numeração. Tá? Como que a gente faz? Olha aqui. No slide, ele diz o seguinte, ó, que as listas não ordenadas têm o mesmo princípio de funcionamento, né? Só que ao invés de numeradores, agora existem marcadores. Ok? Então são aqueles marcadores que a gente já utiliza lá no Word, né? Aquele que tem uma bolinha, que tem um Vzinho, enfim. Mas aqui nós temos alguns que são específicos para HTML. Tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. Olha só, eu estou criando uma unordered list, né? Ou seja, uma lista não ordenada, e eu tenho aqui um list item. Certo? Esse list item ele servirá ele tem a mesma função da lista ordenada. Né? Só que nesse caso aqui, como é não ordenada, então não vou ter aqueles marcadores ali, né, numéricos. Tá? Vamos fazer essa mesma lista aqui, só que agora vamos fazer ela de forma não ordenada. Então olha só, eu vou botar aqui, vou botar só a plataforma, tá? Outro LI, próximo LI, vamos botar aqui tecnologias, mais um LI. Percebam como é simples, tá, galera? Ó, é bem simples você trabalhar com lista realmente em HTML. Referências. Depois que você pegar a manha aqui, né, pegar o jeito, você constrói com facilidade, tá? Não tem bicho de 7 cabeças aqui não. Olha só. Então, minha lista não ordenada já foi criada aqui. Tá? Percebam que nós temos agora os mesmos elementos, né, que eu coloquei lá em cima, porém aqui eu não tenho a numeração. Tá? Então essa é a diferença da lista ordenada, né, como o próprio nome já diz, para a lista não ordenada. Consequentemente, nós não teremos o parâmetro start, né, nessa lista aqui, não vai funcionar, porque se é não ordenada, não vai ter elemento para iniciar.
Porém, nós temos o parâmetro type, tá? E nós vamos ver lá no slide agora essa descrição, ó, de como é que funciona o parâmetro type aqui para a lista não ordenada. Então, o que ele diz aqui? Vamos usar o parâmetro type, mas nas listas não ordenadas, né, ele não vai definir o número, claro, porque, aliás, o número não, o tipo de organização da lista, né, com os números, os algarismos romanos e tal. Mas sim, ele vai, nesse caso aqui, definir o tipo de marcador. Tá? Então, nós temos possíveis marcadores aqui para a nossa lista. E aqui ele está mostrando um marcador do tipo disk. Ok? Vamos ver aqui, ó, nesse próximo slide, nós temos aqui três possíveis, né, configurações para os marcadores. Então, tem esse primeiro aqui, que é uma bolinha, né? Esse aqui vai ser o disk. Eu tenho esse segundo, que é um quadrado, vai ser o square. E eu tenho o terceiro, que é o cycle, que vai ser um círculo, né? Como o próprio nome já diz. Ok? Vamos testar cada um aqui. Então, eu vou colocar aqui primeiro o disk. Como nós vimos aqui na página, ele já está com o disk padrão, então não vai ter alteração nenhuma. Ok? Agora, se eu pegar isso aqui e colocar square, olha só, voltando, não sei se deu para perceber, deixa eu aumentar aqui um pouco, dar um zoom. Pronto. Ó, vou fazer de novo. Vamos botar aqui disk. Volta lá. Olha só. Ficou o marcador redondo, né? Esse círculo aqui. Agora, se eu voltar lá e botar square, olha o que acontece. Virou um quadradinho, né? Justamente o termo em inglês square se refere a uma coisa que tenha uma forma geométrica desse jeito aqui, né? Como quadrado, retângulo, enfim. Eu também tenho cycle. Cycle vai fazer com que ele fique dessa forma, olha só. Tá? Um círculo, né? Sem preenchimento aqui no meio. Ok? Então assim nós fazemos a configuração do parâmetro type para a lista não ordenada. Então percebam que esse parâmetro ele funciona de duas formas, né? O primeiro para a lista ordenada, onde ele vai fazer a função de dizer o tipo de numerador que você tem nessa lista, e o segundo para a lista não ordenada, que ele vai dizer então o tipo de marcador que você vai ter agora ali para a tua lista. Ok? Então, vamos para o nosso terceiro tipo de lista, que seria a lista de descrição. Olha só. Listas de descrição, né, irão conter elementos listados com suas respectivas descrições, né, abaixo dos mesmos, de acordo com a estrutura seguinte. Então, se você observar aí, ele está mostrando que a lista de descrição ela é construída através desse parâmetro, do primeiro parâmetro, que é o description list, tá, que é o DL, é o primeiro parâmetro. Ok? Depois eu tenho o description term, que é o segundo parâmetro aqui. E por último eu tenho o terceiro parâmetro, que é o description data. Ok? Eu coloquei aqui um trecho, né, do código que a gente fez aqui. E eu vou mostrar agora como é que ele funciona. Olha só. Olhando para aqui, né, dá para a gente perceber. Primeiro eu tenho o DL, depois eu tenho o DT, depois eu tenho o DD aqui. Ok? Eu vou construir esse exemplo aqui, nós vamos ver, né, eu coloco até um exemplo aqui lá no site que eu estou desenvolvendo, de como é que funciona. Vamos ver isso lá no nosso código. Olha só. Vou fazer aqui então o seguinte. Primeiro, eu vou dizer que é uma description list. Tá bom? Então, espera aí. Vou dizer que é uma DL. Beleza? Description list. Então, como eu estou vendo aqui, ó, primeiro eu vou colocar o DL, depois eu vou botar o DT, depois o DD. Ok? Vamos entender direitinho como é que isso funciona? Aqui eu tenho dois DTs e dois DDs em cada um dos DTs.
Tá? Vamos para aqui que a gente vai entender melhor. Só lembrando, ó, DL, Description List. Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser ele. Eu já fiz aqui o meu DL. Agora eu vou fazer o Description Term, que é o termo. No caso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um DT e vamos colocar linguagem. Isso aqui vai ser o DT. Agora, abaixo do DT, eu vou fazer o DD, tá? Que seria o Description Data. Okay? Então vamos colocar aqui o seguinte. Então, olha só, uma descrição do meu termo, tá? Essa é como se fosse uma lista livre, vamos dizer assim. Né? Então, eu vou salvar aqui para a gente ver como vai ficar ali na página. Olha só, ele ficou, né, linguagem Java aqui, e ele dá aqui, ó, um espaçamento para poder iniciar esse subitem, né, vamos dizer assim. Só que, vamos fazer o seguinte, vou colocar mais um DD aqui. Olha só. Vou botar um segundo DD e olha o que ele fez. Ele criou o meu termo, né, como a gente está falando aqui, e criou também, ó, os dados, tá? Agora, se eu colocar um outro, deixa eu aumentar esse código aqui para a gente visualizar melhor. Olha só, isso foi o termo e depois os dados do termo, tá? Se eu colocar agora um outro termo, olha aqui, DT, e agora vamos colocar o seguinte. Vamos colocar um outro título, né, um outro termo no caso aqui, e vamos botar mais um DT. Vamos colocar aqui uma descrição qualquer, tá? E olha aqui, tá a nossa lista de descrição, né? Aqui. Então, eu digo que é uma description list, primeiro, ó, DL aqui, né? Abrindo a tag e fechando lá embaixo. Depois eu vou dizer aqui os títulos ou os termos, né, dessa lista de descrição através do DT. Então, description list, description term, description data. Tá? Eu posso colocar quantos description data eu quiser aqui, ok? Então, posso aqui embaixo desse, ó, colocar aqui mais uma descrição. E quando eu volto lá, essa nova descrição agora foi adicionada, né, lá com as outras duas que eu já tinha. Tá bom? Então, galera, essa foi a aula de hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, posta aqui, né, nos comentários que a gente tira essas dúvidas aí. Tá? Então, é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.